Bom, então vamos dar início. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos dando início à nossa segunda noite da Convenção de Direitos de Família da Associação Brasileira de Advogados, com a coordenação daqui da Comissão de Direito de Família Nacional, com a Comissão de Direito de Família do Rio de Janeiro e com a Comissão de Família de Maringá, no qual eu já quero deixar, nessa segunda noite, eu não poderia de agradecer, em nome da presidente da Comissão de Família, a doutora Rafaela Ferrari. Também não poderia deixar de agradecer a doutora Jéssica Polese, que é a presidente da Comissão de Família lá em Maringá, que foram parceiras, e nos ajudaram a estar fazendo esse evento. Ontem foi uma noite maravilhosa e hoje eu não tenho dúvida que será outra noite maravilhosa. E a minha comissão, as minhas meninas que estão aqui, que eu falo que é meninas, que só tem mulher na minha comissão, só tem 2 rapazes. Então, eu queria agradecer imensamente também a minha comissão, por todo o carinho, por todo o apoio. A minha vice-presidente, a doutora Melisa, a minha secretária também, que hoje vai estar aqui falando, a doutora Cristiane, a doutora Cristiane Paz, que também está aqui. Então, que seja uma noite de muito aprendizado para todos nós. Nós vamos estar com 2 excelentes palestrantes, que é a doutora Célia Arruda, a doutora Dara Campos. E eu já, sem mais delongas, eu vou passar para a mestre de cerimônias dessa noite, para fazer as devidas apresentações da doutora Célia, que vai ser a doutora Cristiane. Está com a palavra, doutora Cristiane. Olá, boa noite a todos. Então, eu sou Cristiane Alves de Lima, secretária-geral da Comissão de Direito de Família e Sucessões da ABA, e hoje eu estou com a advogada e a professora Célia Arruda, que vai participar dessa primeira parte do evento. Então, nós vamos abordar hoje um tema muito relevante, que é planejamento sucessório e a sua importância. E a advogada Célia Arruda, ela é especialista em direito civil, aluna especial do mestrado do Uniceub, conselheira da OAB-DF no período de 2019 a 2021, presidente da comissão acadêmica do IBDFAN-DF e professora especialista em direito civil. Então, assim, é um currículo invejável, é sempre uma honra poder participar de um evento em que ela está presente, até mesmo porque eu fui aluna dela, Então, vamos aproveitar bastante. Então, sem alongar tanto, eu vou abrir espaço para a nossa palestrante. É sempre tão bom quando a gente está no meio de amigos, Eu me sinto muito querida aqui, o coração aperta só porque a gente não está de verdade juntas, assim, presencialmente. Estou sentindo falta dessa proximidade, desse calor humano, mas a gente tem que se adaptar, às situações imprevistas que acontecem na nossa vida. Então, que bom que a gente pode contar com tecnologia e que ela nos aproxima, num momento tão difícil. Mas eu queria também agradecer a Miriam o convite, a Cristiane pelo carinho de sempre, a Dara, que eu admiro tanto, e eu me senti muito privilegiada. Você não tem ideia do quanto, quando eu vi a sua foto ao lado da minha, realmente me encheu de alegria, de verdade. E eu queria deixar registrado o meu agradecimento, Miriam, também ao Dr. Esdras, pela aba, por essa possibilidade. Depois eu fui calcular quanto tempo eu já conheço o Dr. Esdras. Eu estava na faculdade ainda e ele sempre abrindo portas, e possibilitando encontros produtivos de alguma maneira. É sempre muito positivo estar perto do Dr. Esdras, então eu registro aqui o meu agradecimento a ele. Eu queria agradecer também uma presença masculina ilustre que a gente tem aqui, que é o Dr. Marconi Franca. Ele é um parceiro meu em alguns trabalhos de planejamento sucessório. Então, vem a calhar com uma parte da fala que eu vou registrar aqui na noite de hoje, porque planejamento sucessório, eu vou organizar, apesar do meu pouco tempo, mas a gente começa falando dele, chamando a atenção para o fato de que não é um trabalho para amadores. Tá? É como se fosse um quebra-cabeças que a gente fosse montar, com pecinhas de cores muito parecidas, sabe? Aquela dúvida que você tem se essa peça se encaixa aqui ou se ela se encaixa ali.
E pode ser que você não tenha conhecimento sozinho para montar aquele quebra-cabeças. Então, quando isso acontecer, não se envergonhem, para que você possa garantir segurança para o seu cliente, busque parcerias com pessoas que tenham conhecimento complementar ao seu. Sempre que você se aproxima de quem tem conhecimento complementar ao seu, você potencializa o benefício ao seu cliente, porque você oferece a ele um trabalho que no detalhamento vai atender de forma mais segura, que é o que a gente busca sempre que a gente fala em planejamento sucessório, a segurança. Então você vai conseguir oferecer a ele um resultado com muito mais segurança do que se você fizesse sozinho. Por que eu estou fazendo esse registro inicial? Porque é muito comum hoje em dia a gente receber clientes no escritório que já chegam assim: fiz o meu planejamento sucessório, eu queria ver o que a doutora acha. Depois que o planejamento já está feito, a doutora acha muito pouca coisa, porque a notícia para o cliente pode não ser a melhor e pode ser que algumas situações sejam irreversíveis. Tá? Então, a gente já tem se deparado com algumas situações dessa, de opções que já foram feitas. Se opções já foram feitas, algum custo já foi assumido pelo seu cliente, e toda vez que algum ajuste é necessário, esse custo aumenta. Tá? Então, eu me aproximo sempre e com muita facilidade. Me senti insegura por algum aspecto daquela anamnese, né, daquele primeiro contato que você teve com seu cliente, busque complementar, tá, aquilo que você acha que faltou para você com algum colega que você saiba que tem esse conhecimento complementar ao seu. Você vai ficar mais segura, o seu cliente também, com o passar do tempo, vai perceber que o trabalho que você fez, aí sim garante segurança a ele. Quando a gente pensa em planejamento sucessório, agora sim, mais direcionadamente ao tema, essa é uma expressão recente, né, mais moderna, está um pouco em moda, inclusive, né, os doutrinadores falam e escrevem mais sobre planejamento sucessório, mas na realidade não é nada muito recente. Planejar a sua sucessão, na minha opinião, nada mais é do que organizar a sua vida patrimonial e documental. Todo mundo que já trabalhou no inventário sabe que nem sempre o cliente chega no seu escritório com a parte documental dele organizada. Eu já recebi os documentos dos clientes em sacolinhas de plásticas de supermercado, tá? Então, às vezes, o herdeiro vem procurar a gente, você passa a listinha, não, doutora, nem precisa de listinha. Tudo que eu tenho está aqui, paf, e joga aquela sacolinha plástica de supermercado, com os documentos que ele tem ali, sabe Deus como que aquilo foi armazenado durante o tempo, e não há ordem de cronologia naqueles documentos. Ele também não conhece muito bem o histórico disso, então esse trabalho inicial pode ser muito difícil. Então, se você consegue fornecer para o seu cliente uma advocacia consultiva, então a primeira orientação é já fazer a análise de todos os documentos que ele tem. Porque um ensinamento que eu posso deixar registrado aqui hoje, que eu aprendi com a minha avó, a Dara, ela sempre me dizia, mas desde eu bem novinha, ela dizia assim: Célia, aquilo que é urgente é o que você não fez na hora certa. E eu não conseguia entender, porque eu era muito nova. Então, como assim? Se é urgente, então eu não sabia. Se eu não sabia, não tinha como eu ter feito nada antes. Mas é impressionante como a grande parte dos nossos problemas, se a gente tivesse tido um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, a gente teria sim deixado muitos deles resolvidos antes. Então, vocês já atenderam clientes com certeza que disseram assim: não, essa parte eu não vou mexer nisso agora. Então ele posterga a solução de um problema, tá? Basta a gente estar vivo para acontecer alguma coisa com a gente. Se esse cliente falece, aquela pendência ficou para os herdeiros, tá? Então, assim, um lema nosso aqui no escritório é: não deixe para amanhã. Mas para nós que somos advogados, esse é um raciocínio muito fácil, porque a gente trabalha com prazos. Sabe aquela angústia de peticionar no último dia, de noite, e o PJE dá uma circulada assim, e você fica aflito, o coração já bate fora do compasso? Aqui no escritório isso é proibido. Não se peticiona no último dia à noite.
tá? Então, eu já recebi ligação de colegas parceiros, mas, Célia, o que eu faço para peticionar? Eu falo, esse é um problema seu, eu não participo disso, porque não se... Isso é planejamento, isso é estruturação, organização. Se eu sei hoje que eu tenho um prazo para daqui 5 dias, não é no 5º dia que eu vou me preocupar. Agora sim, gente, não é nenhum tipo de crítica, nem nada, mas é a maneira de pensar para quem trabalha com planejamento sucessório. O que você tem que fazer? Você tem que se planejar. O primeiro passo para o planejamento sucessório é o planejamento patrimonial, tá? Que seria, no mundo ideal, aquela possibilidade de ensinar as nossas crianças desde cedo como administrar dinheiro, de dar uma mesada, de fazer ele aprender a entender que o dinheiro acaba antes do final do mês, se ele não se organizar direitinho, tá? Então, no mundo ideal, quem quer se planejar para fins sucessórios começa a se planejar antes, tá? No mundo ideal, lá atrás, já ensinando as nossas crianças a manter a vidinha delas organizada, porque vocês percebem, se já começa a organização desde cedo, quando ele chega na vida adulta, ele tem tudo organizado para poder fazer os cálculos de legítima, o que ele pode doar, o que ele não pode doar, as pessoas que ele pode privilegiar ou não se fizer um testamento, vai tudo ficar muito mais fácil lá na frente. Por uma questão cultural, nós não vivemos isso. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não tive isso na minha geração, os meus filhos têm um pouco mais do que eu tive, e tomara que com o passar do tempo, a cada geração, a gente aprenda isso mais cedo, cada vez mais cedo. Mas como a gente não tem isso na cultura, né, do país onde a gente vive, já que não tem então como ser ideal, começando lá atrás, enquanto crianças, preferencialmente que esse planejamento comece antes dos nossos casamentos, tá? Então, para eu me preocupar com planejamento sucessório, eu tenho que me preocupar com a minha organização, com o meu planejamento patrimonial. Para que a gente possa se organizar patrimonialmente, a gente tem que se preocupar com isso antes da escolha do pacto antinupcial, antes da escolha do regime de bens do nosso casamento, o que é feito por meio de pacto antinupcial, colocando melhor as palavras, tá? Por que a minha preocupação com o regime de bens e aí a necessidade ou não de fazer um pacto a depender do desenho daquela família que você está atendendo? Porque a gente sabe que no Código Civil de 2002, o legislador do direito das sucessões vinculou o direito sucessório do cônjuge sobrevivente à escolha do regime de bens, tá? Então, se o meu cliente que me procura no escritório para fazer pacto antinupcial, ele é casado, a depender do regime de bens que ele já escolheu e que não tem, em princípio, muito mais como voltar atrás para mudar esse regime, a depender da escolha do regime de bens que ele fez para o casamento dele, então, uma parte do planejamento que ele poderia fazer com mais liberdade, ele não vai mais poder fazer. A gente não tem muito tempo para destrinchar a sucessão legítima lá do livro do Direito das Sucessões, mas eu deixo o registro aqui que o artigo estratégico é o 1829, que vocês todos se lembram assim na memória. A sucessão se dá na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ou ao cônjuge sozinho, se ele não tem nenhum parente das classes anteriores. Então, observem que é até uma brincadeira que o professor Nelson Rosenwald faz. O cônjuge, nesse Código Novo, ele está em todas as posições da parada de sucessos. Ele está em primeiro lugar com os descendentes, ele está em segundo lugar com os ascendentes, e ele está em terceiro lugar sozinho se os anteriores não existirem. Ou seja, o cônjuge será herdeiro. Ele será herdeiro sempre? Não, a gente sabe que ele não será herdeiro sempre, mas ele será herdeiro a depender do regime de bens que ele adotou para o casamento dele. Então, para você estruturar esse planejamento sucessório para o seu cliente, a primeira fundamental importância é casado, vive em união estável, qual foi o regime de bens que você adotou para este casamento, tá? Antes que eu me esqueça, porque eu imagino que alguns já estejam pensando nisso,
Ah, doutora, mas é possível trocar regime de bens, né? O Código Civil de 2002 autorizou a alteração de regime de bens. Gente, eu não gosto de pensar dessa maneira, tá? Quando a gente tem também o estudo do Código Civil anterior, eu, por exemplo, faço um raciocínio diferente. Eu penso assim, ó, no Código Civil de 16, a alteração do regime de bens era absolutamente impossível. Ou seja, a imutabilidade era absoluta. Tanto que alguns doutrinadores à época recomendavam. Você quer trocar o regime de bens do seu casamento? Olha a recomendação da doutrina. Então, divorcia, faz a partilha de bens, casa de novo com essa mesma pessoa e para esse seu segundo casamento com a mesma pessoa, então você adota um regime de bens diferente, tá? Mas por que isso? Porque o regime de bens ele era imutável. Ele era imutável e não tinha exceção. Então não podia mudar o regime de bens. Na atual regra, o regime de bens, minha gente, ele continua imutável. Qual que é a hora de escolher regime de bens? Qual que é o nome do documento por meio do qual a gente escolhe o regime de bens para o casamento da gente? Não é o tal do pacto antinupcial? Ou seja, a hora certa de escolher regime de bens é antes do casamento. Porque depois do casamento, diz o legislador, pode até mudar. Se, e aí existem tantas condicionantes, e essas condicionantes elas vêm exatamente com o papel de dificultar a mudança, porque não é mais a hora certa, ou pelo menos não é mais a hora ideal. A hora ideal é antes do casamento. Para mudar depois, o pedido tem que ser feito de comum acordo. E olha, a mudança do regime de bens sempre vai, entre aspas, prejudicar um dos dois patrimonialmente. E se eu me sinto prejudicado, eu não vou querer trocar. E outra, essa discussão no curso do casamento pode gerar conflito entre eles, vai ser mais difícil, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Então, a hora certa é lá atrás, ainda que gere conflito. É melhor o conflito lá atrás, onde é mais fácil resolver, do que no curso do casamento. Então, tem que ser de comum acordo, tem que ser judicial. Sabe por que tem que ser judicial? Porque você vai ter que apontar para o juiz o porquê dessa troca. Se eu tenho que apontar ao juiz o porquê dessa troca, é porque o juiz vai analisar as minhas justificativas e vai poder dizer realmente elas são boas, defiro o seu pedido, ou não, essa justificativa ela não é razoável, indefiro o pedido de alteração de regime de bens. Então, é uma condicionante muito insegura confiar na troca do regime de bens para depois do casamento. E aí, olha, a partir do momento que você conhece o regime de bens adotado para aquele casamento e a estrutura familiar do seu cliente, quantos filhos, se estão todos vivos, se são filhos comuns, se são filhos exclusivos, porque hoje em dia é muito comum as pessoas começarem a pensar em planejamento sucessório a partir do segundo ou do terceiro casamento, porque começa a perceber ali nas entrelinhas os pequenos conflitos que já vão surgindo. O momento ideal da gente resolver problema é antes do início dos conflitos. Mas nós, advogados, só começamos a ser procurados quando as faíscas começam a surgir. Tá? O planejamento sucessório gera tranquilidade, mas algumas intenções dos nossos clientes podem não ser possíveis. Tá? Então, conhecendo o regime de bens, conhecendo a estrutura familiar dele, quantos filhos, se são comuns, se são exclusivos, se tem algum filho pré-morto, ou seja, algum filho que já não esteja mais vivo nesse momento. Se for este o caso, se este filho deixou filhos, imaginem, quem vai administrar a cota que seria desse meu filho que morreu antes de mim, se houver meu falecimento? A cota que ficaria para ele, se ele for menor de idade, vai ser administrada pela mãe dele, pessoa com quem necessariamente eu não tenho o melhor convívio. Então, percebam que são situações muito sensíveis e muito potencialmente conflituosas, né? Essas com relação às quais a gente está conversando. Então, desenhou a estrutura familiar, identificou o regime de bens deste seu cliente, que é o objeto principal do trabalho que você vai realizar, então você vai começar a identificar quais são os limites de atuação.
identificação da legítima e da parte disponível, porque o seu cliente, com liberdade, só vai poder dispor de 50% do patrimônio dele. Agora, observem, não é que ele não pode dispor do patrimônio inteiro. Um testamento, por exemplo, ele pode se referir, sim, a 100% do patrimônio do seu cliente. Ele só não pode, em detrimento dos herdeiros necessários dele, privilegiar outras pessoas, tá? Então, 50% para os meus filhos, ou para os meus ascendentes, ou para o meu cônjuge, porque o cônjuge é herdeiro necessário junto com os descendentes e com os ascendentes. Eu posso até não gostar dessa regra, mas ela está expressamente no artigo 1845 do Código. E eu desconheço qualquer tipo de decisão judicial que tenha minimizado essa regra. Ela é muito clara, eu posso não concordar com ela, tá? Mas o entendimento da doutrina, mesmo a parte da doutrina que não concorda com a inclusão do cônjuge no rol dos herdeiros necessários, é de que teria que haver uma alteração legislativa. A regra é mais clara impossível, a contida no artigo 1845, tá? Então, os nossos herdeiros necessários, expressão autoexplicativa, né, Miriam? O herdeiro necessário é aquele que necessariamente vai receber alguma coisa. Alguma coisa quanto? No mínimo 50% do nosso patrimônio. Então, são herdeiros necessários os nossos descendentes, os nossos ascendentes e o cônjuge, certo? Então, se a estrutura familiar inclui esse tipo de parente, então 50% com liberdade, 50% em benefício destes herdeiros necessários. Como que eu posso fazer esse trabalho, então? Eu posso fazer por meio de testamento. A gente sabe que existem algumas espécies de testamento, testamento público, testamento cerrado, testamento particular. Qual que é o ideal? Antes que eu me esqueça, eu mesma vou deixar essa pergunta registrada, tá? Eu mesma vou me fazer esta pergunta. Qual é o testamento ideal, professora? Não tem formato de testamento ideal. Todos eles três, público, cerrado e particular, têm prós e contras, como tudo no planejamento sucessório. Aqui a gente não tem uma fórmula ideal. Se tivesse uma fórmula ideal, a gente não estaria estudando isso tanto como a gente vem fazendo. A ideia é conhecer todas as ferramentas possíveis para, no caso concreto, entendendo as demandas, as inseguranças do seu cliente, você poder oferecer para ele aquela ferramenta que vai garantir mais segurança. Então, observem, cada caso é um caso. O testamento é a melhor estratégia? Pode ser, mas pode não ser, a depender das demandas do seu cliente. Então, vamos tentar aqui, no nosso pouco tempo, que eu estou controlando, tá, Miriam? Falar pelo menos um pouco das mais utilizadas. A mais utilizada ainda é testamento, tá? Mesmo considerando o fato de que também não é um negócio jurídico absorvido com facilidade pela nossa cultura. Nossa cultura, vocês conhecem muita gente que fez testamento? Nós que somos do direito, talvez um pouco mais, né? Mas na sociedade, de uma forma geral, quando a gente inclusive orienta que seja feito um testamento, eu trabalho com a Associação de Aposentados, Miriam. Então, todos eles têm uma demanda, alguém, alguma preocupação com um filho que tem uma necessidade especial, por exemplo, né? Ou com alguém que não está no rol dos herdeiros, mas que ele gostaria de alguma maneira de proteger também. Quando a gente sugere o testamento, existe muita resistência, tá? A primeira resistência enfim, para quem trabalha com direito sucessório, é habitual a gente falar de morte, né? Mas para a sociedade, de uma forma geral, esse é um assunto tabu, como também é dinheiro, falar de dinheiro é assunto tabu, no direito sucessório, então fica perfeito que a gente junta dois assuntos tabu e um potencializa a dificuldade de falar do outro, né? Então, é muito comum ouvir deles, doutora, a senhora está querendo dizer que eu vou morrer? E aí eu brinco, né? Eu falo, olha, desculpa eu ter sido a intermediária da informação, mas é bem provável que isso aconteça e o ideal, já que há uma preocupação, é se preocupar agora. E testamento é uma ferramenta. Testamento público, a gente vai para o cartório, faz na presença do tabelião, que, aliás, é ato privativo de tabelião. É burocrático fazer testamento, inclusive eu tenho um critério de escolha do cartório, Miriam. Eu gosto do cartório que me dá trabalho.
tá? O cartório que facilita tudo muito para fazer testamento, muito provavelmente não está levando em consideração toda a exigência de solenidade exigida por lei, tá? Então, manda a minuta por e-mail, assina um testamento sem a presença do tabelião. Então, algumas condescendências, algumas facilidades que são dadas, para mim, elas geram insegurança, tá? Por quê? Porque se esse testamento vier a ser impugnado no futuro, uma das primeiras perguntas do magistrado para as testemunhas é se a solenidade foi respeitada. Agora, é óbvio que a pergunta não vai ser feita dessa maneira. O magistrado vai perguntar para a testemunha se aquilo aconteceu dessa ou daquela maneira, para que a testemunha se sinta confortável em se manifestar. E a gente sabe que solenidade prevista em lei, quando ela não é obedecida, o vício que surge é de ordem pública. São aqueles estudos dos vícios de validade que a gente faz lá na parte geral do Código. Lembra, Alba? Que eu estou vendo você aí, querida? Lá na parte geral do Código, né? Nulidade absoluta, nulidade relativa, as anulabilidades, que são vícios, porém de menor gravidade, que porque são menos graves, podem ser corrigidos depois. Vício de forma, solenidade prevista na lei, não respeitada pelas partes, faz surgir um vício de ordem pública insanável, insuperável. E aí você perde o testamento. E você perde o testamento no momento em que o testador já não está mais presente para ratificar a sua vontade. E é exatamente por isso que o testamento é um ato muito solene, tá? Porque quando ele começa a gerar efeitos, o principal interessado, que é aquele que registrou a vontade, que é o testador, não está mais presente para verificar a maneira como esse negócio passaria a partir de então a gerar efeitos, tá? Então, muita solenidade a lei exige, e eu acredito que essa solenidade a gente tenha que levar para o cartório, tá? Todos presentes no mesmo momento. Quem presente? O tabelião, o testador, as testemunhas. Existe uma etapa que é de leitura desse testamento. Quando a gente lê um documento, não sei como é que é com vocês, nas petições que vocês elaboram, mas vocês percebem que toda vez que você faz, você corrige alguma coisa? O trabalho está sempre, a sensação é que ele está sempre inacabado, ou que pelo menos a redação pode melhorar. E isso aumenta quando alguém lê para você, porque a entonação da leitura já pode te induzir a uma interpretação diferente daquela que você fez quando você mesmo fez a leitura, tá? Então é importante que o testamento seja lido em voz alta mesmo no cartório, por pessoas diferentes, para que a gente cheque se a interpretação é comum a todo mundo, tá? Não tem problema escrever a mesma coisa mais de uma vez, de formas diferentes. Por quê? Porque o ideal é que ninguém tenha dúvida da interpretação que você, como testador, quis dar aquelas cláusulas que você registrou no documento, tá? Agora, se esse testamento feito em cartório, você achar que ele é muito formal, que essa solenidade é muito rigorosa e que isso não te satisfaz, existe o testamento particular. Testamento particular a gente faz em casa, refletindo, não tem maiores formalidades, ele não vai a cartório jamais. A lei exige, portanto, um número maior de testemunhas. No testamento do cartório são 2, no testamento particular são 3 testemunhas. Tá? Então, ele é menos formal, um instrumento particular datado e assinado também por mais 3 testemunhas junto com o testador. Agora, vamos lembrar que no caso do testamento, o efeito dele fica suspenso, né? Fica postergado para o momento da morte do testador. E nem sempre é isso que o seu cliente pede para você quando ele chega no seu escritório. Às vezes ele já quer materializar de imediato algumas daquelas vontades dele. Então, é possível que sejam feitas doações em vida. A famosa partilha em vida, que pode ser total ou parcial, não tem problema nenhum, tá? Uma preocupação que eu tenho e que é muito comum no escritório é que depois que falece alguém, é muito comum que chegue no escritório um dos herdeiros dizendo que o irmão recebeu um bem por doação em vida feita pelo pai e que, portanto, esse bem deveria ser restituído ao acervo
para fazer aquela famosa equalização dos quinhões, a colação dos bens que haviam sido doados antecipadamente, né? E aí, quando a gente vai levantar os documentos para ver como que aquela doação foi realizada, você encontra um contrato de compra e venda, uma escritura pública de compra e venda, e não uma escritura pública de doação. O que é melhor fazer, professor? É melhor fazer a doação ou é melhor fazer a compra e venda? A minha resposta sempre é melhor fazer da forma como foi feito na vida real. Você vai documentar aquilo que realmente foi feito, com prós e contras do negócio que foi realizado. Se fizer doação, é como se tivesse doado com uma mão e a lei vai lá e tira com a outra, tá? Porque os bens que são antecipados a título gratuito em vida, eles têm que ser restituídos no momento do inventário, para que os quinhões sejam equalizados, né? Para que aquele que recebeu mais receba agora um pouco menos, para que ao final todos recebam de forma igualitária, tá? Se foi feita uma compra e venda, então não tem antecipação de legítima, porque se foi feita compra e venda é porque aquele que comprou pagou pelo bem adquirido, tá? Só que na prática, né, Miriam, esse herdeiro que recebeu, esse filho que recebeu, ele não pagou aquele valor que seria a contrapartida na compra e venda. E aí começam os conflitos muito sérios durante o inventário e que obstam o prosseguimento do inventário, tá? Quais são os principais obstáculos? As doações que ultrapassam o limite daquilo que o doador poderia ter doado, tá? Da legítima. Essas são as famosas doações inoficiosas. Eu acho que esse é o melhor critério de pesquisa, inclusive, se vocês precisarem de mais informação. Doações inoficiosas são doações ilegais, porque ultrapassaram aquilo que era possível, os 50% possíveis. Então, aquele que se sente prejudicado, ele vai poder pedir a redução da doação, né? Para alcançar o permitido, que seriam os 50%, ou as discussões entre a caracterização de doação ou de compra e venda, tentando demonstrar ter havido ou não efetivo pagamento do preço que foi ajustado no caso da compra e venda. Tá? É muito comum que as pessoas sejam orientadas a documentar a compra e venda porque paga menos imposto, né? Então, se fizer a doação, vai pagar mais imposto. Se fizer compra e venda, vai pagar menos. Então, faz compra e venda. Você doa o bem para o seu filho. Quando você documenta compra e venda, as pessoas não pensam que esse seu filho pode ser casado com alguém no regime de comunhão parcial de bens, que é a situação mais comum. Se você tivesse doado, você teria pago um imposto um pouquinho maior, sem dúvida. Mas esse bem doado não entra naquele acervo comum que ele vai dividir com o cônjuge dele. Vocês entendem o raciocínio que eu estou fazendo? Agora, se você faz com o seu filho um contrato de compra e venda, se coloca agora no lugar deste que, em princípio, a intenção do pai era beneficiar, né? Mas esse imóvel que ele recebeu, como foi documentado por meio de um contrato de compra e venda, se ele é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, então 50% deste bem é do cônjuge. Então, para economizar 4% de imposto, ficou sem 50% do imóvel. Por isso é que eu disse lá no começo, estou inseguro, eu preciso de um tributarista aqui perto de mim, vou conversar com um colega do tributário, ou então vou conversar com um colega da área empresarial, porque pode ser que os clientes já chegam no escritório hoje pedindo para montar uma holding, né? Vocês já viram que esse nome também caiu? O pessoal já chega assim, ó, eu quero uma holding. Tá, você quer uma holding para quê? Qual é a sua intenção? Porque para orientar se essa é ou não uma boa estratégia, você tem que entender as razões que levaram esse seu cliente a já antecipadamente ele quer uma holding, isso ele sabe que ele quer, tá? Mas pode ser que não resolva o problema dele. A holding nada mais é do que uma PJ. Você constitui um CNPJ, transfere bens, normalmente imóveis, para esse CNPJ e coloca como sócio do CNPJ, antecipando a sua sucessão, os seus filhos como sócios, tá? Então, transfere os bens a título de integralização de capital social para a pessoa jurídica. Nessa primeira transação já incide imposto. E aí, é vantajoso ou não fazer a transferência dos bens para a pessoa jurídica?
pode ser muito vantajoso, tá? Porque se, por exemplo, esses aluguéis, esses imóveis estão alugados no mercado, os aluguéis que eu recebo como pessoa física são tributados de forma muito mais rigorosa, lá nos 27,5%, tá? E isso é 1/3 para quem não fez o cálculo. Lá atrás já houve guerra para não pagar o quinto. Imagine, hoje a gente paga 1/3, é muito mais. E a gente paga, né? Vocês já fizeram esse raciocínio, que lá atrás já se brigou pelo quinto? Hoje em dia é 1/3, 27,5% praticamente, quase 30%. Então, se eu transfiro para a pessoa jurídica, eu posso adotar um regime tributário muito menos oneroso. E aí eu vou pagar lá uns 10% de imposto de renda, e quando esse valor é dividido pelos sócios, ele é dividido com isenção de imposto de renda, porque a pessoa jurídica já pagou o imposto de renda. Então, é questão de fazer um cálculo. Quanto eu vou gastar agora para instituir essa pessoa jurídica, porque eu vou gastar um valor considerável, porque paga-se tributo pela transferência dos bens do patrimônio da pessoa física para o patrimônio da pessoa jurídica, porém, num futuro, a médio, não é nem longo prazo, tá? É de curto a médio prazo, quanto tempo eu preciso para obter o reembolso desses valores que eu investi. Reembolso a que título? A título de uma menor despesa fiscal que eu vou ter a partir de agora. Uma delas é a do imposto de renda. Existem outras vantagens, tá? Agora, nem sempre a holding, a constituição dessa pessoa jurídica pode ser a melhor ferramenta. Então, a gente já descreveu aqui, apesar de muito rapidamente, o testamento, as doações em vida, que podem se referir à integralidade ou à parte do patrimônio do seu cliente, da pessoa que te procurou. Nós falamos na possibilidade da constituição de uma pessoa jurídica, e aí vários fatores, além da parte fiscal, que teriam que ser pensados. Você se tornará sócio dos seus filhos, ou eles se tornarão sócios só eles? Porque se você é sócio, então você terá patrimônio no momento da sua morte e será necessário fazer inventário, ainda que dessas cotas, tá? Então tem que pensar nisso também. Tem que pensar em quem fará a administração dessa pessoa jurídica, tá? Eu tenho alguma resistência à transferência de bens para filhos, tá? Principalmente se eles são muito novos, porque eu brinco que filhos crescem, tá? E eles se casam, e você não sabe com quem eles vão se casar. E a harmonia que existe hoje pode não existir mais daqui 15, 20 anos. É uma incógnita. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o nosso futuro é uma incógnita. Então, se eles são muito novos, eu tenho alguma resistência, tá, a antecipar esse projeto de constituição de holding, assim, com eles muito pequenos. Agora, se o titular do patrimônio já é alguém de idade e os filhos também já têm alguma estabilidade, agora vocês percebem que existe uma segurança maior para, por meio da pessoa jurídica, esse trabalho de planejamento sucessório ser feito para essa família, tá? Uma dica: de qualquer forma, os seus herdeiros precisarão de algum dinheiro imediatamente, ainda que seja feito patrimônio, seja feito inventário, feito testamento ou não. A gente sabe que esses procedimentos são onerosos, tá? Então a gente também recomenda que seja feito um seguro em benefício deles, porque o seguro não entra no inventário, ou seja, não é taxado com imposto de transmissão causa-mortes, e é um valor que os herdeiros têm acesso a ele rapidamente, para contratação de advogado, para pagamento de custas. É porque também aqui em Brasília a gente vive num oásis em termos de tabela de custas. Não é assim no país inteiro. Um inventário aqui, né, Miriam, que a gente paga 3, 4 mil reais de custas, você vai para o estado de Goiás aqui do lado e você paga uma fortuna de custas. Na comparação, é muito mais caro. Então, já que o planejamento sucessório é feito para facilitar a vida dos nossos herdeiros, facilitaria muito se eles pudessem ter um valor acessível de forma mais rápida para esses custos iniciais que a gente sabe que existem e que são altos, tá? Então fica a dica do seguro e fica a dica de investimentos. Existe uma discussão, né, na doutrina da natureza jurídica dos planos de previdência privada, né, PGBL, VGBL. Ainda o que prevalece é a natureza securitária, tá?
a não ser que todo o patrimônio tenha sido transferido para o VGBL, e aí houve, na realidade, uma fraude ao direito dos herdeiros necessários. É nesse tipo de situação que a gente vê a jurisprudência opinando, afastando, na realidade, a natureza de seguro do VGBL, tá? Mas o seguro, o VGBL sendo feito com um valor ali até 50%, né? Ou não ultrapassando esse percentual, não corre maiores riscos, hoje em dia não corre, de ter essa natureza de seguro afastada, e é um dinheiro também que não incide o imposto de transmissão e que os herdeiros têm acesso a ele com maior rapidez, e isso pode gerar muita segurança e muita tranquilidade. O relógio corre aqui, eu fiz de conta que não vi, tá, Miriam? Só mais um pouquinho para eu conseguir, pelo menos, finalizar algum raciocínio. O nosso tempo é curto, mas eu espero ter conseguido, de alguma forma, ajudá-los. Tá? E fico à disposição, Miriam. Eu não sei se vai abrir para pergunta, se vai ser agora, se vai ser depois. Eu fico aqui à disposição e agradeço a atenção de todos. Miriam, a aula da doutora Célia está tão interessante que, se você quiser comer meu tempo, eu endosso e a gente marca outro dia. Porque eu estou aqui, estou tendo uma aula, estou extasiada, achando um show. Eu anotei aqui os pontos que ela falou para depois eu linkar com o problema familiar que a gente tem depois se não resolve isso. Né? Mas estou achando fantástico, Célia, parabéns. Bom, então agora nós vamos abrir espaço para as perguntas. Né? Algumas perguntas já foram abordadas durante a palestra, e eu separei 2 perguntas para não avançar muito tempo da Dara, né? Para que a gente possa abordar tudo e dê tempo. Então, a primeira pergunta é do Dr. Tiago Braga. Ele está perguntando: a dispensa de colação pode ser usada nas escrituras de doação a fim de se evitar levar o imóvel pelo espólio para o momento do inventário? Olá, doutor Tiago, boa noite. Essa pergunta é muito interessante. Eu confesso que, quando eu falei de doação e falei da colação, eu pensei nas exceções, mas o tempo é muito curto, tá? Então não foi possível abordar, e você me deu uma excelente oportunidade. A regra geral é 100% do meu patrimônio. Eu fiz a doação para um herdeiro necessário, é antecipação da legítima. Tem gente que me diz assim: puxa, mas eu doei menos do que 50%. Não interessa, tá? A regra é: toda doação que pai faz para filho, ou que filho faz para pai, ou que um cônjuge faz para o outro, porque são todos herdeiros necessários, né, Tiago, uns dos outros, são antecipação de legítima. 544 do código, tá? Dando a indicação, porque aí fica até mais fácil para vocês conferirem depois. E na sequência do raciocínio, se é antecipação, o que tem que acontecer depois? Tem que haver a colação, tá? Mas eu concordo, Tiago, que pode ser a vontade do seu cliente que esse bem seja doado sem que seja imposta a obrigação de colação. Eu quero doar e eu não quero que o meu filho tenha nenhum tipo de problema com os irmãos, eu não quero que ele corra o risco de uma disputa patrimonial dos irmãos pedindo a restituição daquele bem ou do valor daquele bem que foi doado. Então, é possível, sim, afastar a obrigação da colação. Eu vou indicar artigos 2007 e seguintes, está lá no livro do Direito das Sucessões, tá? Agora, o que eu já registro, e foi a oportunidade que o Tiago me deu, é que todas as exceções exigem cláusula expressa, tá? E quando eu coloco essas cláusulas, doutor Tiago, eu falo a mesma coisa mais de uma vez. Por exemplo, em resumo, tá? Pelo pouco tempo que a gente tem, eu vou doar esse apartamento que eu tenho para o meu filho Tiago, e eu quero registrar que esse apartamento que eu estou doando está saindo da parte disponível do meu patrimônio, o que significa dizer, para ninguém ter dúvida, que se está saindo da parte disponível do meu patrimônio é porque eu não quero impor ao meu filho a obrigação da colação. Ou seja, lá no futuro, na época do meu inventário, este herdeiro que eu estou beneficiando nessa doação não precisará restituir o bem ou o valor correspondente a ele,
Percebe, Tiago? Bastava ter dito que o bem saiu da parte disponível do meu patrimônio, ponto. Tá? Mas, por cautela, lembra que o documento bem feito vai dar segurança para o seu cliente? Eu explico, como se eu fosse fechando todas as portas para qualquer tipo de interpretação diferente que lá no futuro alguém queira dar. Tá? Então, artigo 544 e vai no 2005, não vai no 2007, não. Eu falei 2007 agora, né? Mas volta, dá um passinho antes. 2005, 2006, o 7 é muito estratégico, mas a partir do 2005, dá essa cautela que o doutor Tiago me deu a oportunidade de falar com vocês, tá? Atende, doutor Tiago? É isso? Ajuda? Acho que sim, né, Cristiane? Sim, tá excelente. Vou passar para a segunda pergunta, tá? Que é do doutor Orlando Matos. Ele pergunta se é possível dispor em contrato social a forma pela qual as cotas serão pagas, afastando a necessidade de inventário. Sim, é possível, é uma recomendação, é uma cláusula tradicional, ela é uma cláusula comum, tá? Então, lá no contrato social, eu já coloco os meus filhos como sócios, para que eu tenha algum controle ainda sobre o patrimônio, eu quero ficar como sócia também, talvez com 51% das cotas, né? Para ter um poder de decisão maior do que o poder de decisão deles. Mas, em princípio, pelo fato de eu ser sócia, haveria a necessidade de fazer inventário. Tem como afastar essa necessidade? Tem. Cria-se uma cláusula nesse contrato social, de antemão já deixando regulamentada a maneira como as minhas cotas seriam divididas, diluídas entre eles. E, Cristiane, a dica, a maneira como o pagamento dessas cotas seria feita, tá? Seria feito. Então, em 12 vezes, porque se tira esse valor referente às minhas cotas de uma única vez, você tira dessa pessoa jurídica a saúde dela, né? O poder que ela tem de continuar existindo. Então, o ideal é definir esse parcelamento, e aí cada caso é um caso. Eu já vi 10 parcelas, 20 parcelas, 24 parcelas, 36 parcelas, enfim. O que é combinado também não sai caro. Então, já que está sendo instituída uma holding, já deixa também, uma pessoa jurídica, já deixa também isso combinado, né, com os herdeiros. Se alguma coisa acontecer, então essas cotas serão pagas dessa maneira. E assim, o doutor Orlando me deixou um espaço de liberdade aqui também. Eu não posso deixar de registrar, Cristiane, que sempre que a gente faz esse trabalho de planejamento sucessório, é impressionante como a família vem com uma sensação de que sabe qual será a ordem dos óbitos na família. Você já viu isso? Fulano vai morrer primeiro, então quando ele morrer, vai acontecer assim, assim, assado. Só que é o imponderável. Às vezes a gente trabalha para proteger assim, só que o que morre primeiro é o mais jovem. Então pensem nessas situações também, tá? Então, eu, porque sou mais velha pela ordem natural, né, dos acontecimentos, acho que vou primeiro. Mas e se um filho falece primeiro? O que vai acontecer com as cotas dele? É essa mesma destinação que eu gostaria de dar? Ou, de repente, desmembra para os outros filhos aquelas cotas que seriam dele? Enfim, trabalhar com planejamento sucessório é colocar a criatividade para funcionar. Tá? E vou plagiar aqui um professor querido chamado Carlos, o professor Carlos lá da Atami. Também, Cristiane, eu acho que você se lembra dele. O professor Carlos Elias diz que trabalhar com planejamento sucessório é ser vidente de tragédia. Você vai ter que colocar a sua criatividade para funcionar, tá? E imaginar, se o acontecimento for esse é o caminho com mais segurança. Mas se for aquele, porque a gente não tem o controle de tudo. Obrigada pela oportunidade, doutor Orlando. Bom, obrigada pela explicação, foi maravilhosa, como sempre. Eu passo agora para a última pergunta, que é do doutor Raul Piton. Ele pergunta, podemos excluir um dos herdeiros descendentes? De que maneira? Bom, pela pergunta dele, ele fala em exclusão total, né? Podemos excluir, zerar a cota desse herdeiro? A resposta que me ocorre assim, de imediato, é não, porque ele é um herdeiro necessário, e na qualidade de herdeiro necessário, ele necessariamente
precisa receber pelo menos uma cota parte de metade do patrimônio, tá? É o quinhão mínimo que ele teria direito de receber. Mas existem sim possibilidades residuais, tá? De afastamento de herdeiro necessário, que são aquelas hipóteses de deserdação e indignidade, tá? A depender do ato praticado por este herdeiro, ele dá ao seu ascendente, ao pai, ao irmão, enfim, um motivo muito sério pelo fato de ter praticado uma conduta que o torna indigno de ter direito àquela herança, ao rateio daquela herança. Então, só para ter um exemplo, um filho que atenta contra a vida do pai, um filho que atenta contra a vida do outro filho, ou seja, entre irmãos, tá? Então, ele me permite, com este ato praticado por ele, agora percebam a gravidade da conduta, tá? Desentendimento, estilo de vida diferente. Eu não encontro meu filho há mais de 20 anos, a gente recebe esses casos no escritório, porque o estilo de vida que ele adotou para ele eu não tolero em hipótese nenhuma, então a gente rompeu lá no passado, eu não gostaria que ele fosse meu herdeiro. Tem como? Não, não tem como, tá? A não ser que ele te dê um motivo desta qualidade, que o torne indigno de ser beneficiário, e isso não vem da nossa interpretação, tá? O legislador relaciona num rol exaustivo quais seriam essas condutas. E eu não vou lembrar o artigo de cor, tá? Vocês vão encontrar na sucessão legítima as hipóteses de exclusão por indignidade e na sucessão testamentária as hipóteses de exclusão por deserdação. Tá? A gente tem diversos exemplos divulgados pela imprensa, eu não vou citar nenhum, vocês coloquem a criatividade e fiquem atentos aos jornais, que a todo momento vocês vão se deparar com uma situação dessas, certo? Então, Célia, é uma pena ter que finalizar a sua fala, né? É um prazer sempre poder mediar um evento em que você faz parte, né? Até mesmo por se tratar de um tema tão relevante, você fez pontuações maravilhosas, excelentes. Então, já agradecendo imensamente a sua participação e já abrindo espaço para convidá-la para um próximo evento, né? Eu vou abrir agora o espaço para que você possa fazer as suas considerações finais. Bom, em considerações finais, vem aquelas agora de professora, né? Não mais de colega advogada. Estudem, diversifiquem, não adianta ficar só no direito das sucessões, você vai ter que estudar empresarial, você vai ter que estudar tributário, eu sugiro que vocês estudem sistema familiar, constelação familiar, vai ajudar no trato com as famílias que vocês vão conviver, porque vira convívio. A depender da maneira como se deu a morte, é muito difícil para a família, tá? E aí o advogado entra com um papel muito fundamental, lembrando que ele não é psicólogo e ele não pode, na minha opinião, entrar em determinadas intervenções, tá? Mas ele pode orientar, indicar um terapeuta, indicar uma constelação familiar. E eu sinto aqui no escritório, trabalhando com inventário já há muitos anos, tá? A duração do inventário, na minha opinião, a Dara vai falar de forma magistral, eu tenho certeza. Mas a demora de um inventário, emocionalmente, eu sinto isso, eu nunca li isso em lugar nenhum e corro um risco enorme, tá, Miriam, de falar isso aqui agora. Mas Cristiane me deu a oportunidade de considerações finais e o meu coração pediu isso, então, quando o inventário demora, é como se fosse esticado e postergado o sentimento do velório. Tá? Não sei se vocês já viveram isso, mas cedo ou mais tarde todos nós acabamos vivenciando isso, e é um dia exaustivo, é um cansaço absurdo, tá? E toda vez que você precisa falar daquele patrimônio e as mágoas e os acontecimentos do passado voltam, aquilo é muito difícil para a família, tá? A conta não zera perfeitinha, não vai zerar. Tá? Oriente o seu cliente, ele abre mão de um tantinho aqui, ó, e ganha a vida dele para viver. Não se fomenta litígio em inventário. Acho que é a melhor colaboração que eu poderia deixar registrada aqui para vocês hoje. Tá? Então, boa noite a todos, obrigada pela
atenção. E eu ficarei aqui para assistir a Dara, com certeza. Nós que agradecemos, Célia, a sua participação, maravilhosa, como sempre. Bom, para não prolongar tanto e não atrasar tanto a próxima palestra, então vou abrir espaço agora para o Chico Nogueira, que ele tem uma participação musical. Logo após, nós passamos para a apresentação da segunda palestrante. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra para mim estar participando desse encontro, sou muito grato pela oportunidade. Ontem, eu conversando com a Miriam, que me convidou, ela me sugeriu que eu fizesse propaganda das redes sociais, né? Então, eu quero pedir, antes de começar a cantar, não vou demorar muito, mas eu quero pedir que vocês puderem, por gentileza, por favor, entrem lá no YouTube, procurem Chico Nogueira lá no YouTube, e se inscrevam no canal, porque parece uma coisa simples, mas isso faz uma diferença muito grande para a gente como eu, que vive do que faço, vive da música que eu faço, né? E também aproveitando agora, isso não tinha falado com a Miriam, mas eu vou fazer mesmo assim, depois ela me dá uma puxão de orelha se for o caso, mas uma das coisas que além do disco que eu tenho essa pequena bandana aqui, ó, que tem vamos dizer, esse tema do meu trabalho associado, que é a viola que me toca, a viola que me toca. É uma bandana que tem nessa cor aqui, tem cor de rosa, tem vermelha, tem azul, tem amarela, tem branca. Eu estou usando aqui uma no pescoço. Ó. Ela serve como lenço, serve como máscara também, tá bom? Se alguém quiser. Então, duas coisas. Entrem nas redes sociais, Chico Nogueira, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E quem quiser, entre em contato com a Miriam, que ela tem o meu contato, e eu posso mandar. A bandana custa R$20, tá bom? O disco também custa 20. Então, vamos cantar. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É fácil chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã te tenho amor. Te tenho amor, te tenho horror, te faço amor. Eu sou um ator. Eu vou te dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Viva o Raul Seixas, esse profeta da sabedoria popular brasileira. Eu quero cantar aqui agora também um outro compositor que eu gosto muito, que é muito, para mim, muito importante na história do Brasil, uma pessoa que era pedreiro, pintor, mas que era um compositor de primeira linha maravilhoso, Cartola. A gente canta assim, ó. Bate outra vez com esperança no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Eu volto ao jardim com a certeza que eu devo chorar,
pois bem sei que não queres voltar pra mim. Eu queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas nem falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, quem sabe sonhava meus sonhos. Por fim, bate outra vez com a esperança do meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, eu volto ao jardim com a certeza que eu devo chorar, pois bem sei que não queres voltar pra mim. Eu queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas nem falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, viva a Cartola! E como nesse mês, assim, para terminar, não sei se ainda tem tempo, mas rapidinho para terminar, eu quero cantar aqui uma canção que é uma canção que eu fiz para São Francisco de Assis em parceria com Ângela Dumont, do grupo Matisse Dumont. Ela fez um livro chamado Águas Emendadas. E eu peguei prosa dessa prosa e fiz essa poesia. Então, como São Francisco de Assis deixou um legado para a família da humanidade, que é esse respeito pelos animais, pela natureza, pelos outros seres humanos, como a gente está falando de direito sucessório nesse evento aqui da ABA, eu quero falar dessa herança maravilhosa, real herança, que é essa herança espiritual profunda, essa esperança de amor ao próximo e à natureza. São Francisco de Assis e Santa Clara, as águas emendadas. Bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino andarilho. São Francisco, São Francisco, por trilhas de mansidão, Francisco pulsa com os grãos, abraça ovelhas e pastores e canta com os regatos. E claras asas nos pés, cortava voltas, subia morros num rio sem margens, de joaninhas e estrelinhas, saltava abismos de mãos vazias. Santa Clara, Santa Clara, reis divinos pés no chão, seu trabalho em mansidão, Clara e Francisco uma escola, São de Deus, Santa Viola. Pai nosso que estais nos céus, bem te vis e assanhaço e andorinhas e tesourinhas, remendar vestes, cobrir as casas, fazer igrejas. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino andarilho. São Francisco, Santa Clara, São Francisco, Santa Clara.
Muito grato a todos, muito grato pela oportunidade, grato a Miriam, grato à ABA, grato aos advogados, essa instituição tão importante do direito civil, do direito das pessoas a ter direito. Muito grato a todos vocês. Um grande abraço. Agradeço a sua Obrigada. linda participação e agora eu passo a palavra para a doutora Sara Prado, para que possa dar continuidade ao nosso evento. Muito obrigada. Obrigada, Chico, pelas canções lindas. Boa noite, doutores. Meu nome é Sara, sou membro da Comissão de Família e Sucessões da ABA e estou aqui com esse privilégio de apresentar a nossa próxima palestrante, que é sensacional. Já tive a oportunidade de estar num outro evento com ela, que é a doutora Dara Campos. A doutora Dara, ela é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, ela é graduada em Ciências Contábeis pela UNB também, bacharel em Direito, autora do livro A Constelação no Judiciário, ela é presidente da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, escreveu o anteprojeto de lei 9.444 de 2017, que visa incluir a constelação no âmbito judicial, o anteprojeto de lei 452 de 2019, que visa incluir a prática sistêmica na formação dos professores da rede de educação do DF, e a sugestão de resolução das constelações, que tramita no Conselho Nacional de Justiça. A doutora Dara é analista judiciária do TST, voluntária e idealizadora do projeto Constelar e Conciliar e membro consultora da Comissão Direito Sistêmico da OAB, ou seja, um currículo de peso, uma mulher maravilhosa, e vai aí fechar a nossa noite, né? Após a doutora Célia, que foi incrível, temos mais uma maravilhosa aí. Então, vamos dar início à nossa próxima palestra. E, ao final, a gente abre para as perguntas. Boa noite a todos e todas. Eu estou muito emocionada de estar aqui nesse evento. Pude observar que foi preparado com muito carinho, muito esmero, né? A introdução da música, a forma como está sendo feita a condução. Eu parabenizo a ABA, o doutor Esdras, a doutora Miriam, né? Agradeço o convite. Já disse e afirmo, para mim está sendo um prazer dividir essa noite com a doutora Célia. E aqui no meu currículo eu vou acrescentar também a aluna, que hoje eu tive uma aula, amiga, você foi brilhante, eu estava aqui, até vou pegar um pouquinho da música que o nosso colega cantou, né, o trechinho que fala, eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. No meu entendimento, né, eu pensava assim, poxa, primeiro o cliente tem que ir para a terapia sistêmica, terapia familiar, depois ele vai para a advocacia. Eu vou desdizer, depois da palavra da Célia, da palestra e do show aí de aula que eu tive, né, vou voltar atrás do que eu falei. Eu acho que primeiro ele tem que ir na advocacia, né, para ele compreender, né, essa explicação toda de planejamento sucessório, a importância de olhar isso a fundo com um profissional de qualidade, que eu tenho certeza que todos aqui presentes são, porque estão buscando conhecimento, né, e essa busca, ela não termina, ela é sem fim. Então, eu vou desdizer, vou pegar aí um trechinho do nosso Raul para começar a palestra, né? Falando da importância que é esse esclarecimento, e só depois eu acredito que é trazer até para convencer a pessoa de que ela precisa olhar para essas relações, para a forma como ela se relaciona de uma maneira muito profunda. E aqui, quando a gente fala de constelação, para quem não conhece a constelação é uma terapia familiar breve, que trabalha muito com representações, com imagens, e que ela tem uma perspectiva de transgeracionalidade. O que seria, né, essa perspectiva? Aquilo que não foi resolvido numa geração anterior, na sua família, ela começa a percorrer as gerações. Então, nós temos aí gestaltes abertas, questões abertas e memórias familiares que começam a atuar. E o que a gente observa nos inventários e nas heranças é que muitas vezes essas brigas são muito antigas e junta a carga emocional do momento presente com outras cargas, outras memórias que não foram resolvidas. E aqui eu vou pegar uma fala do meu avô e uma fala da minha avó, tá? E já vou até dizer a vocês que eu pincei algumas coisas que a doutora Célia falou e que me chamou muita atenção, que eu observo
também desse outro lado, que é do acompanhamento da parte sistêmica, e que eu acho importante ressaltar, né? Ela falou o seguinte, que ninguém quer falar de dinheiro nem morte. Daí a dificuldade, por exemplo, de se trazer um planejamento sucessório. E também pelo fato de ser uma questão cultural. Tá? Quando eu estive nos Estados Unidos, eu acho interessante que lá, para mim, ficou muito claro essa diferença cultural. Lá é diferente, a maioria das pessoas faz testamento. É estranho uma pessoa não ter, porque ela corre o risco de quase tudo ir para o Estado. Então, é algo que é realmente cultural. Aqui não, quando você fala em testamento, a pessoa associa que a pessoa só faz testamento porque ela é muito rica ou porque ela quer prejudicar alguém. Então, há um tabu realmente em relação a isso. E aqui eu vou trazer a fala dos meus avós até para ancorar aqui o meu trabalho nessa noite, né? A minha avó falava assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer tocar harpa, quer virar anjo, quer iluminar, mas ninguém quer fazer a travessia, ninguém quer fazer a passagem, né? E achei também muito interessante quando ela fala que a família tem certeza da ordem dos óbitos. Não, primeiro é fulano, depois é ciclano, e quando o que a gente observa nas famílias é que aparentemente a gente chama na constelação de destinos difíceis. Nós temos, por exemplo, um número enorme de crianças que morrem afogadas nas piscinas de suas próprias casas. Nós temos um número infinito de jovens que vão a óbito por acidente de carro. Então, muitos jovens que morrem, né, nessa situação, ou que se envolvem em brigas. Nós temos um número infinito de mulheres que sofrem violência doméstica e morrem em crimes passionais. Então, não tem controle. E eu acredito que o maior ensino da pandemia seja exatamente mostrar para o humano que ele é simplesmente humano, que a gente não tem controle. E até, Célia, se você me permitir, eu vou acrescentar na sua dica, além do seguro e do investimento, o auxílio funeral. Por quê? Às vezes os pais falecem, né? O filho está jovenzinho, ali com um salário assim, de R$ 2.000, e você vai ser enterrado hoje, você paga uma baba. Né? Então, é uma das coisas que a gente estuda na visão sistêmica, que os pais não devem deixar dívidas para os filhos, que os pais não devem deixar obrigações, encargos, nem fardos. Então, já basta os fardos emocionais que carregamos pelos nossos pais. Que isso também não seja uma dívida, um encargo, uma obrigação a mais. Tá? E a outra fala, eu falei a fala da minha avó, vou trazer a fala do meu avô, quando ele fala assim, tem geralmente 3 tipos de barra que dá conflito em família. Barra de saia, barra de terra e barra de ouro. Então, o pessoal vai brigar, né? Pela questão, às vezes, das relações, pela questão de terras, propriedades, e a questão do dinheiro, que aqui eu trago um pouco, que eu entendo que é a contribuição da sistêmica, que é o seguinte, a forma como a gente lida com o nosso afeto reflete com a forma como lidamos com o dinheiro. Então, pensar um planejamento sucessório, né, para mim, hoje, ficou muito claro que é a maior prova de amor que você faz pelos seus, pela sua família, exatamente para evitar depois o que nós pegamos em casos, às vezes, de família, que chegam inventários que se arrastam por 10 anos, a pessoa, às vezes, querendo compensar, né? A gente observa algumas vezes, por exemplo, aquele filho que teve um cuidado maior com os pais, às vezes ele quer receber mais em dinheiro, que ele quer compensar, por exemplo, um trabalho que ele teve, ou o outro que se sentiu preterido no amor de uma mãe ou de um pai, ele quer compensar em dinheiro aquele afeto. E eu costumo falar na mesa de mediação, na mesa de constelação, né? Cadê a máquina de medir o amor? Eu queria ter essa máquina, porque essa máquina vale mais de $1 milhão, que o pessoal fica querendo botar no dinheiro uma questão que é afetiva, que é muito subjetiva. Quando nós temos aí construções geracionais do direito, quando o direito traz uma regra, né, eu penso assim, a minha reverência a todos os doutrinadores, a todas as pessoas que construíram jurisprudência, a todos os advogados que lidam com isso, e que trouxeram essa construção. Então, essa construção jurídica também precisa ser respeitada. E o que a gente observa é que as pessoas ficam querendo, né, pegar recibo, passar troco e querer moldar e calcular quanto de amor que eu não recebi.
quanto de atenção que o meu irmão teve a mais do que eu quero receber em dinheiro. E aí, realmente, a fala da doutora Célia é perfeita, a conta não vai fechar. A conta nunca fecha, né? Então, achei fantástico o conselho de explicar para o cliente que, em algum momento, né, primeiramente, eu penso que às vezes é melhor pagar em dinheiro, e eu achei interessante aquela questão que ela falou do deixa de pagar o 4% do imposto e perde 50% do imóvel, né? Então, tem algumas coisas que nós não podemos economizar. E penso eu que o planejamento sucessório, como ela colocou, né, e as nossas relações, olhar para as nossas relações. Bom, então, uma coisa que eu achei super interessante também, que ela trouxe de dica, e acho que a Célia foi muito generosa no conhecimento, quando ela faz essa pontuação, vamos ler o testamento em voz alta. Isso pode parecer pouco, mas isso leva a uma série de evitar inúmeras outras interpretações que fatalmente iriam acontecer, que inclusive é uma dica que eu recebi quando eu fui escrever o meu projeto de mestrado e que para mim fez toda a diferença. Por quê? E aqui também eu trago a advocacia para a terapia no sentido de linkar em alguns pontos nas quais elas são convergentes, mas compactuo da ideia da Célia de que advogado não tem que se miscuir, né, em assunto psicológico. Mas em relação a partes teóricas que a constelação, por exemplo, e a advocacia convergem. Quando você fala em voz alta, você tem a oportunidade de se escutar. A mesma coisa, por que o processo terapêutico, as pessoas, a gente pede que elas falem, ou a gente pede que elas se olhem, que elas comuniquem, entrem em contato. Por quê? Porque tem muito ruído na comunicação e muitas vezes o que a gente observa em família ou nas relações mais íntimas é que as pessoas começam a se desconectar uma da outra e o pior, elas começam a se desconectar de si. Então as pessoas falam coisas que nem elas conseguiriam ouvir. Então quando você pede, né, faça a leitura em voz alta, é isso mesmo que você quer dizer? Né? A pessoa vai se escutar e às vezes no testamento, ela vai ser ouvinte de si, assim como no processo terapêutico. Né? Eu lembro de um rapaz que me procurou para fazer uma constelação e ele contou várias coisas, né? Não vou trazer à tona o caso, mas eu fiz uma pergunta para ele que foi a seguinte: você casaria com você? Você namoraria com você? E ele respondeu, claro que não. Falei, claro que não. E ele tomou um susto, porque ele foi ouvinte de si. Eu falei, mas claro que não. Se para você é não, por que para ela tem que ser sim? Então, a primeira coisa que eu acho importante também, e aqui vou deixar uma sugestão de curso, na advocacia é muito importante a palavra, né? O parlamento vem de parlar, falar. Precisamos de bons oradores, precisamos saber comunicar aquilo que fala o nosso coração, mas precisamos de curso de escutatória. Porque muitas vezes nós não conseguimos atender o nosso cliente porque não estamos conseguindo entender a real necessidade desse cliente. Por que ele está procurando um advogado? Né? Qual que é a real necessidade dele? No que ele precisa ser orientado? E aqui fiquei muito satisfeita também com a orientação, quando a doutora Célia fala assim, é melhor fazer o que aconteceu na vida real. Se é uma doação, faremos um contrato de doação. Se é uma compra e venda, será um contrato de compra e venda. As pessoas, às vezes, querendo remendar, né? Eu chamo na minha terra, eu sou nordestina, a minha terra chama de marmota. Começa a marmotar em cima de algo que temos que olhar para o que realmente aconteceu. Que eu acredito que a constelação também traga isso, né? Vamos olhar para o que realmente importa. O que é essencial, digamos, né? Seja nesse divórcio, seja nesse inventário, seja numa discussão. Então, isso precisa ser visto, né? Então, o que eu vejo também que é um ponto convergente? Que a verdade traz paz ao sistema. Traz paz ao sistema familiar, traz paz ao sistema organizacional, traz paz às empresas. E, novamente, né, trago a questão da escuta. Para isso, precisamos dialogar. Para isso, precisamos trabalhar a comunicação. Outro ponto que eu achei super importante, que, inclusive, eu já propus no Tribunal de Justiça um curso
Foi vetado, mas agora eu vou levar as minhas novas alegações, que eu falei assim, com as magistradas que recebem o projeto Constelar e Conciliar. Doutora, eu quero poder fazer no tribunal um curso de nubentes sistêmicos. O que é nubentes sistêmicos? Eu não quero mais ficar de bombeira apagando fogo na hora que o povo já está, né, entre farpas e facas. Eu quero, antes das pessoas, quando elas falarem assim, você quer se casar comigo? Antes, na hora que ajoelhou, entregou o anel, antes da mulher falar sim, ela vai falar assim, vamos fazer um curso que está tendo muito interessante sobre nubentes sistêmicos, e lá nós vamos conversar e trabalhar, porque o casamento, primeiramente, que a gente observa, o homem acha que ele está casando só com aquela mulher, mas tem 2 sistemas se casando, 2 sistemas familiares que começam a irradiar em cima daquele casal. Então, perguntas básicas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu gosto de falar quando a gente vai trabalhar em vara de família. O que normalmente acontece? O homem e uma mulher se conhecem, se interessam um pelo outro, e a gente não sabe o motivo, alguns dizem que é o cheiro, que é o hormônio, né? Outros dizem que é a implicância, eles resolvem caminhar juntos, ou, né, o famoso amor, o amor para sempre. Só que, digamos que ele quer ter 4 filhos, ela quer ter 2, né? Ele tem 200 mil de dívida, ela tem 100 mil de poupança. Para ele, almoçar com a família no domingo é somente com ela. Para ela, almoçar na família aos domingos é com ela, com a irmã, com a mãe, com a sogra, com a vizinha e com o cachorro. Ele é de uma religião de matriz africana e ela é de uma religião de origem protestante. Estranhamente, eles não conversam a respeito. Aí depois a gente cai para resolver algo que poderia ter sido pensado, refletido, assim como o planejamento sucessório. Como que eu vou me casar com um homem que não quer ter filhos em absoluto se eu quero ter 3 filhos? Como que eu vou me casar, por exemplo? E aí ela trouxe essa questão, né? O regime de bens precisa ser conversado antes. Precisa ser conversado antes. O que eu já atendi de pessoas que tiveram problemas porque colocaram um regime de bens e depois se sentia menos mulher porque era casada em separação total, ou um incômodo absoluto porque isso aconteceu porque a família quis. Por que isso também? Porque as pessoas estão ali lidando com as crianças feridas, que vieram de traumas de família, e que isso é carregado para dentro da relação, e não como adultos pensantes. Então, eu acredito que, nesse ponto, acredito que a constelação pode colaborar com a advocacia e a advocacia com a constelação, no intuito de trazer esses clientes a pensarem do local de adulto, do local de quem toma decisões. Só um pouquinho que eu estou num calor danado aqui, não sei vocês, na Brasília está pegando fogo, né? Então, eu acho muito interessante esse espaço de fala e essa constatação, que para mim já era muito real, e mais do que nunca, as pessoas precisam conversar. E muitas vezes precisamos desses intermediários. Então, os profissionais da ajuda, sejam consteladores, mediadores, advogados, profissionais que vão auxiliar esses casais ou auxiliar essas famílias a fazerem essas passagens, seja na formação de uma família, e aqui ela trouxe a importância de se definir o regime de bens, seja quando ocorre, por exemplo, um luto na família, um luto que vai abrir uma questão sucessória que precisa ser pensada também. Tá? Então, achei super interessante a fala da doutora Célia nesse sentido, de que casa com o pensamento sistêmico que a verdade é sempre o melhor caminho. Se é uma doação, iremos orientar o nosso cliente a fazer uma doação. Se for uma compra e venda, orienta-se a fazer uma compra e venda. Né? E trago uma outra fala que eu observo muito nas varas sucessórias, a questão do que é melhor pagar em dinheiro. Muitas vezes, né, é melhor pagar um pouco mais em dinheiro do que depois se abrir uma crise familiar sem precedentes, que vai ficar lá o seu bisneto com recalque de inventário,
não resolvido, aquilo percorre gerações. Então, tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, e que para nós, por exemplo, foi desconfortável, né, o mínimo de amor possível que a gente pode fazer pelos nossos filhos é não permitir que isso chegue da mesma forma. Tá? Então, achei super interessante esses conceitos, a questão do testamento, e outra fala que ela trouxe, que é o que a gente observa nos movimentos familiares. Filhos crescem e se casam. E até antes de se casarem, o que a gente observa nas famílias é que algumas famílias possuem um padrão familiar de hostilidade, de rupturas, de anos sem se falar. Quando você pergunta, né? Às vezes a pessoa fala, meu filho não fala comigo há 15 anos. E há quanto tempo você não fala com seus pais? Há quanto tempo seu irmão não fala com você? Geralmente essa família tem um padrão de ruptura que se repete. Daí eu retomo o conceito que a gente trabalha na constelação, que é a questão da transpessoalidade e da transgeracionalidade. Então, são padrões familiares, às vezes, de hostilidade. Tem família que tudo só se resolve na justiça. As pessoas não conseguem conversar, tá? Então, é um padrão familiar que isso vai passando. E, muitas vezes, mais comum ainda, e aqui eu vou trazer as estatísticas, que eu também sou contadora, eu gosto muito dos números, porque eles são imbatíveis. Eu li uma vez uma estatística que me deixou profundamente em paz de espírito, que falava assim, que 85% das famílias são desequilibradas. Por favor, não me interpretem mal quando eu falo isso, mas por quê? Né? Não é porque gera muitos empregos, seja para advogado, mediadores, ou consteladores, ou profissionais da ajuda. É porque, às vezes, nós vemos nas nossas próprias famílias padrões que você olha e você fala, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Padrões de ruptura, né? Padrões, na minha família, por exemplo, Célia, depois eu vou pegar o seu cartão. Tudo é inventário. Toda vez que alguém falece e abre o inventário, todo mundo briga com todo mundo na família. Por quê? Porque é difícil lidar com a dor, é difícil lidar com o luto. E ela trouxe uma percepção que, sim, eu valido, é muito real. Muitas vezes o processo se estende, aquele processo vai e volta, porque as famílias não conseguem elaborar a dor, não conseguem completar o luto e não conseguem ver o óbvio, né? Que a morte não é um privilégio, ela chega para todos nós. E aí volto para a questão da nossa pandemia, né? Do nosso auxílio funeral. Qualquer um de nós agora, né? Todos nós estamos correndo um risco. É um risco real. Então, todos nós iremos fatalmente, né, morrer. Então, é muito importante, eu achei super interessante essa questão de observar também o momento de se fazer as coisas, que é o ritmo da vida, o timing, né? A vida é uma dança, né? Ou então a gente escreve e não tem como apagar. Então, às vezes você quer fazer isso, seu filho é muito pequeno, de repente seu filho virou um estranho para você. E como que eu farei diante dessa situação? Daí a importância de vocês, doutores e doutoras, estarem com esse conhecimento, e aqui eu trago uma fala que a gente observa muito nos novos formatos de educação, e pegando um pouquinho aí do Paulo Freire, quando ele fala de andragogia, né? Geralmente os adultos só aprendem aquilo que eles percebem que terão uma aplicação prática. Então, além do conhecimento jurídico, além de todas as regras e da explanação que ela trouxe, é importante também termos habilidades emocionais. Pode ser que você faça essa sugestão, seu cliente não escute, e você precisa dizer para ele novamente em outro momento. E achei também fantástico quando a Célia fala essa questão de sabermos as nossas fraquezas. Pode ser que a gente precise de um colega para trabalhar em algum ponto que temos lacunas. E isso também é o pensamento sistêmico. Naquilo que eu não sou boa, eu tenho uma colega que pode ser, eu tenho um colega que pode me ajudar. Tá? Então, achei super interessante isso. E o combinado não sai caro, né? Ter, por exemplo, aquela questão, quando ela explica a questão da colação, né? É preciso fazer, é preciso dizer que essa doação saiu de uma parte disponível, para não ter depois um irmão pedindo restituição. Tudo isso é uma forma de se evitar tremendos conflitos familiares. Às vezes, tem um avô brigou com um tio-avô, e isso foi descendo. Os irmãos também não falam, os filhos não falam, os sobrinhos não falam. Então, os conflitos, eles, infelizmente, como não aprendemos a lidar com ele desde pequeno, muitas vezes isso vai sendo empurrado. E as relações, ao invés de ficarem
leves, gostosas, saudáveis, ficam pesos que a gente precisa administrar, quando, na verdade, com uma conversa a gente conseguiria resolver. Né? Bom, eu achei super interessante também quando ela trouxe o vidente de tragédia, que é pensar em todas as hipóteses. Olha, Célia, eu faço esse, acaba que um pouco a gente pega muito isso. Quando a gente faz atendimento de constelação, a gente faz o genossociograma, que é o mapa familiar comentado da família. Infelizmente, gente, toda família tem um destino difícil, seja um afogamento, um suicídio, um assassinato, um crime passional, um atropelamento, um caso de invalidez, a gente pega demais. Outras questões difíceis, por exemplo, às vezes abuso sexual no Brasil, é que nem passar manteiga no pão. O que tem de filha grávida do pai para depois, entendeu? Já peguei casos de mãe que foram estupradas pelos filhos e engravidaram. Então, assim, é um festival de horrores, se você for olhar. Né? Claro que na lide diária a gente começa a ver essas situações. O que a gente observa? Que tem muita coisa que não é elaborada pelas famílias. Fica muito nos segredos de famílias, que é o que a gente conhece na constelação. As pessoas querem ocultar aquilo que elas não conseguem ver. Né? Então, lidar com a morte, lidar com o dinheiro é difícil, e lidar com os segredos de família também é difícil. E nesses momentos de crise, como, por exemplo, no inventário, essa questão vai vir à tona. Né? É aquele filho que é de outra mulher e não é aceito dentro da família. A gente nem pode usar, na época o pessoal usava aquela expressão, né? Filho, como é que era que eles falavam? Filho bastardo. Não se usa mais isso. Para o sistema, filho é filho. Filho é filho, mas a gente vê até hoje, nas varas de sucessão, às vezes um irmão que não aceita o outro filho que veio do segundo casamento do pai. Uma questão muito comum hoje, que são os segundos casamentos. Tá? Então, é muito difícil, realmente, não pensarmos nisso. Quando trabalhamos com isso, a gente observa que, por mais que a sociedade, às vezes, não queira ver, social. A nossa sombra social fatalmente vem à tona. Tá? E falei das famílias rompidas, ela trouxe também a questão da deserdação, né, dos filhos, que às vezes essas hipóteses que seriam mais assim, e achei interessante também quando ela traz a questão da importância do interdisciplinar. Né? Eu vou ter uma noção do que seja, não adianta eu estudar só direito sucessório, eu preciso ir para o empresarial, preciso ir para o tributário, né? Preciso ir um pouco para essa visão sistêmica para ter uma noção mais completa. O que a gente observa muito nas entrevistas também com famílias é que muita coisa, às vezes, não é dita. Então, a pergunta seria, o que esse cliente não está me dizendo e o que realmente é necessário para ele? Tá? Eu queria fazer um exercício com vocês, que eu vou considerar um exercício sucessório sistêmico. Cada um faz aí, só precisa ter um papel e uma caneta, que seria o seguinte, a gente está falando de heranças, tá? E ela falou muito de herança patrimonial, herança sucessória, né? Como que vai ser dividido o patrimônio, como que vai ser dividida essas questões, as obrigações, e acredito que a contribuição da constelação seja um pouco a nossa herança emocional, tá? Se eu falar assim para a Miriam, né? Olha, você parece com o seu bisavô ou com o seu avô, né? Você é morena e tal, ela naturalmente aceita. Por quê? Porque é uma característica visível. Mas o que a gente observa nas constelações é que muitas vezes nós herdamos as cargas emocionais dos nossos familiares. Então, às vezes, a filha herda, pega o sentimento adotado, a raiva que a mãe sentia do pai. E aquilo que a mãe não expressou naquela relação, porque tinha uma dependência econômica, por exemplo, a filha começa a expressar projetando no próprio marido. Então, a gente observa que, eu gosto muito de um autor, tem 2 autores que tratam isso na terapia familiar. É o Bowen, que ele chama esse fenômeno de triangulação, que é um fenômeno muito comum que a gente observa, tá? E o próprio Freud falava que há uma transmissão psíquica dessa carga emocional. Tá? E a forma como nós recebemos e elaboramos esse conteúdo vai ajudar a atendermos os nossos clientes.
Então, retomo a fala dela e concordo, né, que advogado ou advogado é melhor que não seja ele psicólogo ou terapeuta do seu próprio cliente. É melhor que ele peça a ajuda de um outro profissional, até pelo trabalho em rede. E se for, eu penso assim, já que ele, se ele quiser ser terapeuta naquele caso, então que ele indique outro advogado para fazer esse tema, para não haver essa confusão. Ou trabalhar em espaços diferentes, penso que seria uma solução intermediária. Tá? Mas o exercício que eu ia propor é o seguinte: o que nós herdamos dos nossos pais? Qual que é a herança que nós recebemos do nosso pai? E você pode fazer lá uma tabela mesmo assim, que nem na contabilidade, débito e crédito. À direita, pai, à esquerda, mãe. Então, o que eu herdei do meu pai, por exemplo, emocionalmente? Eu vou citar para vocês o meu caso, né? Da minha mãe, eu acho que eu herdei o gosto pelos estudos. A minha mãe tem uma questão assim de que você nunca vai saber tudo e qualquer oportunidade é uma oportunidade de aprendizado. Hoje, por exemplo, para mim, eu tive muitos aprendizados, tá? E o que eu herdei do meu pai faz um esforço hérculo para não brigar com uma pessoa, um esforço assim, ele se esforça para ser gentil nas palavras. E hoje eu vejo a importância disso. Isso é uma habilidade emocional maravilhosa que eu trouxe dele. Então, assim, são habilidades emocionais, foram heranças que eu tive dos meus pais. E aí volto a vocês, né, que antes de serem advogados, foram filhos e filhas. Quando nós reconhecemos as heranças das nossas famílias, né, quais são as pérolas que você herdou da sua família? Então, eu gostaria que, se vocês topassem esse exercício, eu acredito que é um exercício muito gratificante, que faz nós nos conectarmos com a abundância da vida e não com a falta. Né? E, geralmente, isso é um exercício para também, quando formos atender nossos clientes, às vezes eles ficam vendo o que o irmão ganhou e não o que ele ganhou. Ah, meu irmão ganhou 5.000 a mais. Sim, mas às vezes você em vida, né, ganhou, seu pai pagou 3 viagens para o exterior e essa conta não entrou. A matemática só soma para o outro lado. Né? Então, vamos focar naquilo que nós recebemos. Eu tenho certeza que vocês receberam alguma coisa marcante. E se um de vocês falar assim, eu não conheci meu pai ou não conheci a minha mãe. Então, quem foi a pessoa que exerceu essa função materna ou essa função paterna? Né? O que foi que essa pessoa te passou? Se foi um pai adotivo ou uma mãe adotiva? Porque se nós, por exemplo, fomos adotados, nós tivemos pessoas que também cuidaram de nós. Isso também é se ligar na abundância. Porque hoje nós temos 18 abrigos no DF, que inclusive estão também aqui na Vara da Infância, foi onde começou o projeto Constelar. Tem crianças que 18 anos são expulsas do abrigo porque passaram a vida inteira indo e voltando de famílias transitórias e nunca foram adotadas. Então, isso é imaginador que essa pessoa tem enquanto ser humano. Então, o meu exercício que eu proponho é 2 colunas, pai, a outra coluna, mãe, e escrevermos o que herdamos dos nossos pais, o que eu herdei da minha mãe, que eu considero uma habilidade, seja emocional ou seja cognitiva, e o que eu herdei do meu pai. Vou dar 2 minutinhos para A Dara travou, mas a gente pode fazer o exercício que ela sugeriu. Já ela deve estar voltando. Miriam, eu caí e voltei. Vocês ouviram o exercício? Ouvimos. Aí eu até falei para o povo, enquanto você voltava, que eu continuasse fazendo os exercícios nos minutinhos. Caiu e voltou bem na hora H. Mas 2 minutinhos só para a gente anotar, fazer por escrito.
Se alguém sentir necessidade de compartilhar, eu vou ouvir 2 pessoas. Fernanda, não consegui enxergar alguma habilidade herdada pela minha mãe. Deixa eu achar seu rostinho aqui. Quando a gente não consegue, eu ainda não vi o rostinho da Fernanda, mas, Fernanda, se você quiser abrir para eu te ver, mas eu vou responder sua pergunta, tá? Quando a gente não consegue enxergar a habilidade de um dos genitores, o que observa-se normalmente é que estamos vendo o genitor pelo óculos do outro. Por exemplo, eu perguntei assim uma vez para uma moça, como era seu pai? Como a sua mãe descreveria seu pai? Ah, ele era muito bravo. E tira o óculos da sua mãe agora, né? Ou tira o óculos do seu pai. Como realmente era o seu pai? Ou como realmente era a sua mãe? Tá? Porque quando não conseguimos enxergar uma coisa, digamos assim, uma qualidade naquela pessoa, né? Tem um certo embaraço aqui. Porque todos nós temos, né, qualidades, defeitos, e todos nós herdamos alguma coisa dos nossos pais. Então, a pergunta para você, Fernanda, e aí você não precisa me responder, você pode dormir com a pergunta. Tá? A pergunta seria assim, sob os óculos de quem eu estou enxergando esta mãe? Né? Sob os óculos de quem? Provavelmente não é com o seu olhar, é com o olhar de outra pessoa. Provavelmente tem algo que está sendo adotado. E você pode devolver, você pode tomar essa consciência e devolver. E depois, no local de adulta, né, enxergar. Com certeza você tem algo que você herdou da sua mãe. Né? Geneticamente, 50%. 50% nosso, né? Metade minha aqui é da minha mãe, 50% metade do meu pai. Então, nossos pais têm falhas? Sim, né? Mas também tem coisas que nós herdamos e que é importante nos conectarmos com isso, com a abundância e não com a falta. Né? Quando os genitores te causou... Gente, agora que eu estou vendo que vocês me mandaram no privado, não era para falar? Ou eu posso falar? Eu achei que estava no chat... Ah, pode falar, desculpa, tá? Quando um dos genitores, a pergunta, quando um dos genitores te causou prejuízos psicológicos ao longo da vida, o que te causa dificuldades de verificar qualidades nesse genitor? Então, vou fazer outra frase para vocês refletirem, tá? 50% das pessoas que me procuram reclamam que os pais são invasivos ou controladores demais. E a outra metade que eles são ausentes demais. Então, geralmente temos ou uma queixa de que eu não me senti protegido ou acolhido pelos meus pais, ou eu me senti sufocado demais por esse pai e por essa mãe. Por que eu estou dizendo isso? Nós, como pais, sempre, gente, vamos causar algum dano para os nossos filhos. Um dano físico, um dano emocional, um dano psicológico, por mais que a gente tente ser o melhor e a melhor pai do mundo. Tá? E, geralmente, aquele que fere foi ferido. Então, se você se sentiu agredida ou desrespeitada pela sua mãe ou pelo seu pai, pode ter certeza que essa mãe e esse pai também foi ferido. Por isso, ele fere. Né? Não vamos entrar se isso foi proposital ou não. Ainda assim, como que a gente trabalha no pensamento sistêmico? Tá? O arquétipo pai e o arquétipo mãe, que são os modelos ideais que nós desejamos e construímos, eles não acontecem na vida real. Então, da mesma forma, né, que por exemplo, a morte é inevitável, o dano no filho, ele também é inevitável. Alguns mais, outros menos. Tá? Então, a sabedoria da vida é conseguirmos elaborar esses conteúdos. Pode ser que tenha sido uma agressão muito grande, e você não possa realmente conviver com esse pai ou com essa mãe, e pode ser que tenha sido um dano que você consiga administrar. Não sei, tá? Aí, dependendo do dano ou não, a pessoa busca uma ajuda terapeuta psicológica ou não. Mas, ainda assim, né, o que a gente considera é que o bem maior que a vida
né? Por isso que, por exemplo, no homicídio a pena é mais alta, né? É o crime maior, né? O crime dos crimes. Então, ainda assim, você recebeu o seu bem maior, que é a vida. Se não fosse exatamente esse pai e essa mãe biológico, você seria outra pessoa. Seria outra, se eu não estivesse aqui, se Miriam não fosse filha do pai e filha da mãe dela, ela seria outra pessoa, não seria a doutora Miriam. Da mesma forma, nós somos únicos exatamente porque temos essa unidade, esses únicos pais possíveis para nós. Então, reforço, você vê que num simples exercício desse, vem muitas vezes muitas questões. Então, é uma habilidade que eu acredito que seja dada também para os advogados, reconhecermos dois lados. Tá? Eu consigo entender que meu pai e minha mãe, às vezes, foram miseráveis comigo, porque pode ser que tenham recebido miséria, e ainda assim, eu consigo achar algo de bom que eu herdei deles. E se você não conseguir achar nada, você agradece a vida que você recebeu. Mais alguma pergunta? Alguém sente necessidade de falar? Miriam, eu acredito que dentro da proposta, né, eu acompanhei um pouco o que a Célia falou e fiz um diálogo entre o planejamento sucessório e o que a gente vê no pensamento sistêmico. O meu desejo é que todas as famílias fizessem esse planejamento, porque teríamos atritos pelo menos menos conflitantes, né? Ela trouxe algo interessante, seria interessante a família conversar com os herdeiros, trazer essa mesa de discussão para a família. Mas o que a gente observa é que não há tanta maturidade assim, mas podemos começar a construir esse pensamento, porque a cultura, a gente precisa de um exército de pessoas trabalhando para que ela seja mudada. Então, acredito, por exemplo, que isso seja uma iniciativa importante e outras, que isso vai sendo partilhado. Novamente, parabenizo a doutora Célia, que trabalhou brilhantemente, fez uma exposição brilhante sobre o tema. Eu vou me inscrever lá no curso dela, na aba de aprofundamento, tá? Para poder fazer um link aí com as coisas que eu pego quando eu trabalho com família, né? E vejo tanto que é importante. Parabenizo a sua iniciativa e da aba. E para completar, como nós fizemos um evento musical também, eu não vou cantar, quer dizer, no tribunal eu canto, mesmo sendo desafinada, mas como está gravado, e aí eu não vou manter. Mas é aquela música que fala assim: fica sempre um pouco de perfume, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, a gente pode incrementar o nosso atendimento, lidar com esse conhecimento, aperfeiçoar o nosso trabalho, né? Trazermos amor e emoção para o nosso trabalho. É uma forma muito bonita de entregarmos rosas nesse atendimento, de levarmos amor, levarmos esperança, levarmos um acolhimento no momento que a família está passando por uma situação extremamente difícil. A gente sabe o que é ter uma perda, né, quando tem na família, e além da perda, ainda ter que lidar com essas situações e conflitos familiares que surgem a partir disso. Então, deixo aí esse restantezinho, esse trecho de música, né, de que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, que a gente possa oferecer rosa como fruto do nosso trabalho e desejo a todos uma noite abençoada e que Deus continue confirmando aí o fruto, né, a obra das nossas mãos, que é o nosso trabalho. É uma alegria trabalhar e gostar do que faz. E eu parabenizo todos que estão aqui numa sexta-noite, porque com certeza fazem um trabalho de qualidade e querem ainda melhorar esse trabalho. Acho que é isso. Passo a palavra para a doutora Miriam. Na verdade, sou eu que vou falar com a doutora. Desculpe, doutora Sara. Obrigada, doutora Dara, foi muito bom, preciosa explanação. E aí eu gostaria só de fazer uma pergunta que, na verdade, foi a doutora Cristiane Passos que deixou aqui para a gente, que vai nos ajudar muito. Ela fala assim, que ela gostaria de uma sugestão sua de como nós, advogados, poderíamos aplicar esse olhar sistêmico durante o atendimento junto aos nossos clientes. Bom, Miriam, posso falar do curso ou não pode?
Tem permissão? Claro, pode, por favor, pode sim. Eu tenho um curso voltado para advogados, que até foi um pedido da OAB Minas. A OAB Minas entrou em contato comigo e falou, Adara, eu quero um curso para advogados que não querem ser consteladores necessariamente, eles não precisam fazer a formação inteira, mas querem saber o que é, quais os princípios, né? Então, o nome do curso é Constelação no Judiciário, depois eu posso passar para a doutora Miri e ela pode mandar para vocês. O site deve estar fora do ar, porque esse final de semana os meninos estão mexendo no site, mas acredito que a partir da semana que vem esteja, que inclusive me pediram outras aulas. Então, tem uma aula sobre adoção, casos de adoção, uma aula sobre casamentos, uma aula sobre divórcio, né? Que ali eu vou tratar de alguns conflitos mais comuns que a gente tem e que a gente observa. E algumas coisas no sentido, assim, de que o advogado e a advogada não se cozinhem junto com a comida, né? Que nem ali ela falou, às vezes o inventário fica, a pessoa já chega carregada, né? Então, como manter, digamos assim, um distanciamento de segurança, mas ao mesmo tempo, como dar esse acolhimento? Então, o curso é todo construído em cima do uso da visão sistêmica ao exercício da advocacia. Tá? E depois, né, em nome de Deus, quando a pandemia passar, a gente pode fazer um curso presencial só para poder comer bastante, se encontrar, comemorar, né? Mas enquanto a pandemia está aí, tem o curso online que traz esses conteúdos e é bem voltado aí para a advocacia. Obrigada, doutora. Ótimo. Eu vou lá, depois vou entrar lá para me inscrever também. Agora, finalizando, eu vou chamar a doutora Miriam para ela fazer aí, terminar esses nossos 2 dias, né, de palestras encantadoras. Obrigada, gente, pela presença de todos. Doutora Miriam, com você. Bom, o que falar dessa noite, de verdade? Quanto aprendizado. Ontem nós tivemos aulas brilhantes com o Rolf Madaleno, com o Rafael Calmon. Hoje também com a Célia, com a Dara. Eu quero agradecer a cada um que participou. Eu saio daqui hoje com meu coração cheio. Primeiro, Dara, que quando você me fez refletir sobre meu pai e minha mãe, sempre quando eu falo deles, para mim, meu coração transborda e me dá uma vontade imensa de chorar, porque a gratidão que eu tenho é imensa. E eu sempre falo que quando eu fui casar, e hoje eu estou com 10 anos de casada, e eu falo assim, que um dos segredos, eu falo que o primeiro lugar de um casamento dar certo é quando você põe Deus em primeiro lugar. E o segundo é quando você tem a sua família sólida. E eu sempre falava, eu quero alguém com o caráter do meu pai. E eu busquei no homem que eu fosse me casar, alguém que tivesse o caráter do meu pai. E eu falo isso muito emocionado. Porque hoje eu vejo isso, e eu tenho muita honra, muita alegria dos pais que eu tenho. Se hoje eu sou o que eu sou por causa dos meus pais. E quando a Célia falou hoje sobre planejamento, uma das certezas que nós temos é a morte. E a gente às vezes se pega em coisas tão pequenas nessa terra, né, como a gente viu a pandemia, o quanto nós somos tão pequenos, tão sensíveis, e a gente às vezes dá muito valor para o que não é eterno. Independente da religião de cada um que esteja aqui, eu não sei cada um que segue ou deixa de seguir, mas eu sei, eu tenho essa convicção que nós temos uma eternidade que nos espera. E o que é 80 anos diante de uma eternidade? Então a gente tem que parar para olhar mais para o nosso lado espiritual em primeiro lugar, mais do que com as coisas físicas. Então que a gente possa sair dessa noite reflexiva, com todas, além dos aprendizados que tivemos aqui. Quero mais uma vez agradecer a minha comissão, a doutora Sara também que estava aqui agora intermediando, né, a doutora, as duas Cris, que tem a nossa Cris Praças, Cris Alves, a Melisa. E, então, muito obrigada à minha comissão, e eu quero também honrar as presidentes da comissão do Rio de Janeiro e de Maringá. Então, quero deixar para que a doutora Rafaela Ferrari possa dar o seu boa noite, as suas considerações, e depois a doutora Jéssica Trolesi, lá de Maringá. Doutora Rafaela, a palavra fica com você. E muito obrigada a todos e todas. Olá, boa noite. Gente, acabo aqui também emocionada, tanto quanto a doutora Miriam. Eu ia começar agradecendo às palestrantes, doutora Célia, que tema tão importante, tão relevante, né? A gente precisa mesmo falar sobre isso, a sociedade precisa conseguir conversar
sobre a morte, porque é uma coisa que a gente não tem como fugir, e o planejamento vem aí de uma forma preventiva, né, para a gente tratar desse assunto de uma maneira mais tranquila. A doutora Dara trouxe, eu até embargo aqui para falar, porque assim como a doutora Miriam, também tenho uma admiração profunda pelos meus pais. Acho que aprendo demais e sou o que sou por eles. E com essa pandemia que a gente não se vê, não posso nem entrar nesse assunto. Mas assim, e esse exercício, o mais interessante, porque você falou sobre a forma gentil do seu pai falar, e acho que tenho isso, assim, do meu pai também, é uma coisa que aprendo com ele. E queria agradecer mais, mas eu vou ter que encerrar antes de me emocionar. Então, também, obrigada, doutora Miriam, doutora Jéssica, pela oportunidade aqui de participar da convenção. E paz para a doutora Jéssica, porque eu não consigo mais. Ai, gente, é emocionante mesmo, né? Eu atuo, já atuei em constelação no judiciário e é muito legal. Então, assim, pegando o gancho da emoção, eu vou agradecer, honrar, né? Quem teve aí a iniciativa foi a nossa mentora, que foi a doutora Miriam, né? Presidente da Comissão Nacional aí, Direito de Família e Sucessões da ABA. Muito obrigada, doutora Miriam. Foi um prazer estar com você, um prazer conhecê-la mais de perto. A doutora Rafaela também, e todos os outros membros, né, da Comissão do Rio de Janeiro. Foi muito bom estar com vocês nesse evento, conhecê-las melhor, dizer que estamos aqui à disposição, aqui a Comissão de Direito e Família de Maringá, para o que vocês precisarem. Agradecer em especial também a minha amiga, parceira, colega, a doutora Sara Lopes, que é fundadora, né, membro honorária aqui da nossa Comissão de Direito de Família de Maringá. E falar que foi isso, é uma alegria muito grande estar com vocês, espero estar de novo com vocês, né, em outros eventos, em outros momentos, e muito obrigada pelo convite. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. E, então, eu encerro desejando a todos uma boa noite. Que Deus abençoe, um excelente fim de semana e até o próximo evento, se Deus quiser. Até mais, gente. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada. Tchauzinho.